Hello, let's go to week 3 of PET 4. Na semana 3, nós continuamos nesse tema de emoji, né? Nós temos aqui uma imagem com vários emojis, né? Vários grinning faces. Grinning é sorridente, então nós temos vários tipos de emojis sorridentes, né? Em níveis diferentes, de cabeça para baixo. Temos o rosto piscando, o rosto sorrindo. Enfim, temos vários tipos disponíveis aí de emojis. E aí, em seguida, nós temos esse texto que tem como título How Different Cultures Perceive Emojis. Como culturas diferentes percebem os emojis. By Tina Franzen. Então, aqui é a autora desse texto, quando ele foi escrito. E aí temos um subtítulo. Emojis are understood differently by different cultures. Atenção a esse subtítulo, que os emojis eles são compreendidos e entendidos diferentemente por diferentes culturas. Então, dependendo do país, dependendo da cultura, ela vai interpretar os emojis de formas diferentes. Então, observem aqui o que o texto fala. É um assunto até muito interessante, né? Como que culturalmente eles interpretam diferentes as expressões e os emojis que foram inventados. Então, olha só. The meaning of an emoji varies, varia, né? O sentido, o significado do emoji varia greatly depending on culture, language and generation. Então, dependendo da cultura, do idioma e da geração, o significado, o sentido, né, que eles dão para os emojis varia de forma grandemente aí. Using emojis in cross-cultural communications runs the risk of being misunderstood. Here are some examples of cultural variations. Então, como existe uma variação aí de interpretação entre culturas, quando você vai comunicar com alguém de outro país, por exemplo, pode correr o risco de acontecer um problema de mal interpretação, né? De um mal entendido, porque pode ser que você quer expressar uma coisa e a pessoa entende de outra forma, porque para eles o emoji tem outro significado. Então, aqui tem alguns exemplos. Esse emoji aqui, nos países como Brasil, Italy, Greece, Portugal, Colombia and Argentina, the metal horns can indicate that the person was cheated on by their partner. Então, aqui está dizendo que nesses países, esse emoji pode significar uma traição. Nesse aqui, waving hand é o nome do emoji, e aqui metal horns é o nome desse primeiro. Waving hand, né? A mão balançando, dando um tchauzinho, por exemplo, ou um oi, is used to say hello or goodbye in one language. Então, como eu disse, pode ser em um idioma hello or goodbye, mas pode também significar o fim de uma amizade em outro idioma. Thumbs up, que é esse emoji aqui, pode ser um sinal de algo que foi aprovado, né? Que está ok, mas em outras culturas pode ser algo obsceno, como na Greece e no Middle East, né? Na Grécia ou no Oriente Médio. E por fim temos o slightly smiling, né? Que é esse sorriso mais sutil, que ele não é usado como sinal de happiness em todos os países, então como sinal de felicidade. Na China, por exemplo, ele implica desconfiança, descrença, ok? E em outros contextos até pode ser uma mensagem de um tom irônico. Ok. Para concluir, então, o texto traz esse último parágrafo. Just being proficient linguistically is not enough to translate emojis. Context and cultural differences need to be considered. Thus, full localization of the content is essential. Então, não adianta ser só proficiente no idioma para poder conseguir traduzir, né, os emojis, que as diferenças culturais e de contexto precisam ser consideradas. Então, todo o conteúdo, né, o local
né, o contexto de todo o conteúdo é essencial para a gente conseguir traduzir de forma correta o emoji. Ok, então, temos as perguntas. Os emojis ilustrados acima, né, então, tanto os do texto como os do quadro aqui, eles expressam emoções universais. Então, lembrem do que eu acabei de falar sobre o texto, sobre o título e o subtítulo do texto. Então, são emoções universais. Praticamente todas as pessoas do mundo reconhecem e interpretam da mesma forma? Sim ou não, e por quê? Então, lembrem do texto, do título, do subtítulo. Se for necessário, voltem o vídeo para conseguir responder essa pergunta. O número 2 tem uma informação sobre os adjetivos em inglês, né? Como que eles são formados. Então, tem várias formas de formarmos adjetivo, e eles chamam a atenção pelo fato de muitos dos nomes dos emojis terem esse sufixo ing, grinning face, smiling face, winking face, né? Que eles estão aqui agindo como um adjetivo, está dando uma característica para a palavra face, para a face, para o rosto, a expressão do rosto. Basicamente, o que vocês vão fazer aqui no número 2 é combinar a primeira coluna com a segunda. E aí, pessoal, uma ferramenta de tradução aqui é necessária para que vocês consigam combinar com a tradução correta, porque é muito parecido, né? Olha, grinning face é um rosto sorridente. Então, aqui, por exemplo, já temos o número 1. Só que tem com detalhes, né? Grinning face with big eyes, com olhos grandes. Grinning face with smiling eyes, com olhos sorridentes, né? Então, se vocês usarem uma ferramenta de tradução, aqui vocês conseguem acertar sem nenhum problema. Então, aqui eu vou deixar para vocês pesquisarem e é tranquilo de acertar. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, ok? Any other questions? I'm here too. Bye!